Desde os primórdios da humanidade, os céus sempre foram o manual do mundo antigo, servindo de mapa, guia de previsão do tempo, anúncio de boas ou más colheitas, previsões proféticas e muitas outras coisas. Não é à toa que a astronomia e a astrologia eram uma das principais ciências da época. Até hoje, em tribos primitivas, os céus e as estrelas ditam a religião de muitos povos. Mesmo para nós, que vivemos no mundo moderno, qualquer fenômeno incomum no céu já causa espanto na maioria das pessoas que, por desconhecer e nunca presenciarem tais fenômenos, acabam se entregando ao medo e ao pânico. Já existe outro vídeo aqui em que falamos sobre alguns barulhos e ruídos ouvidos nos céus agora durante a pandemia. Recomendo que você assista esse vídeo também para melhorar a sua compreensão, pois um tem relação com o outro. Hoje iremos mostrar a explicação de 8 desses fenômenos que têm balançado a internet. Número 8. Mão de Deus retirando plasma da Terra. Um vídeo bastante intrigante, mostrando o que aparenta ser a mão de Deus retirando energia plasma da Terra, ganhou também bastante repercussão no YouTube e redes sociais. Em alguns blogs e sites, aparecia como o OVNI atravessando pelo buraco de minhoca. Mas o veredicto esmagador é que foi apenas uma transmissão de vídeo falso em CGI para arrecadar dinheiro através da receita de publicidade do YouTube. Não há detalhes quando foi realmente filmado ou sobre quem, mas parece ter surgido em uma página do Facebook em espanhol. Scott Brandon, que administra o site sobre OVNIs, ufofinterest.org, concluiu que categoricamente era uma farsa. Ele tuitou seu veredito e disse à imprensa: "Sim, é um CGI falso, e existem compartilhamentos anteriores sobre o vídeo. Basta ver as nuvens, elas não ficam mais brilhantes depois da iluminação. Acabei de ver um vídeo de iluminação normal e ver as nuvens próximas a eles. Com certeza é um fake." Até Tyler Glockner, o narrador do YouTube OVNI, canal Secret Team 10, sugeriu que provavelmente era uma farsa inteligente. Mesmo assim, muitos ainda acreditam ser mesmo fato sobrenatural, ou até mesmo uma forte prova de contato extraterrestre com a Terra. Pois como o Arizona é um estado americano onde há mais incidências sobre casos de OVNIs, fica mais evidente que não estamos sozinhos no universo. Número 7. Nuvem perfurada, buraco de False Track. Em março de 2019, o astrônomo e meteorologista Ebrahim Al-Jawan flagrou, junto com moradores da cidade de Al-Ain, nos Emirados Árabes Unidos, um fenômeno bastante estranho no céu. Uma nuvem com um buraco no meio, parecendo uma espécie de portal, estava confundindo e intrigando os moradores locais. Esse fenômeno é conhecido como Sky Punch, ou buraco de False Track, popularmente nuvem perfurada. Em geral, elas são formadas por nuvens de nível médio a alto, formadas por gotículas de água subresfriadas abaixo de zero, mas ainda não congeladas. A passagem de aviões através dessa camada de nuvens pode fazer com que o ar se expanda e esfrie ao passar pelas asas ou pelas hélices e turbinas. Essa mudança de temperatura pode ser suficiente para encorajar as gotas superresfriadas a congelarem e formarem cristais de gelo que são grandes o suficientes para cair da camada de nuvens, formando o Sky Punch de neve que ocorre no meio da nuvem. Cristais congelantes perturbam a camada de nuvens e causam mais congelamento ao redor deles. Mas mesmo com essas explicações, vários religiosos ainda acreditam ser o prenúncio do fim do mundo, já que no mesmo ano ocorreram outros fenômenos, como a chuva verde na Rússia, praga de gafanhotos no Egito, a imagem de Jesus nos céus da Itália, uma baleia morta no rio Amazonas e muito mais. Número 6. Nuvem de fogo. Em tempos de pandemia, aqui mesmo no nosso país, em Feira de Santana, Bahia, aconteceu um fenômeno meteorológico com a formação de uma nuvem de fogo em forma de cogumelo que lembrou a explosão da bomba atômica pelos Estados Unidos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse fenômeno, a formação de nuvens do tipo cumulonimbus ocorreu, com os raios do sol poente incidindo sobre a nuvem, o que possibilitou um tom alaranjado, e dentro dela era possível ver os raios. Ao anoitecer, a nuvem ganhou um tom violeta. O astrofísico Marildo Pereira, da Universidade Estadual de Feira de Santana, acompanhou o fenômeno
e disse que a estimativa é que as nuvens estavam à altura de 15 quilômetros. Ele disse: essa formação de nuvens aparece quando tem um fluxo ascendente de ar bem intenso e acaba levando a uma condensação, subindo para a camada mais alta da atmosfera, próximo da troposfera. Então, forma esse tipo de estrutura parecido com uma bigorna. Ele disse também: como a densidade é muito alta, tem um processo de tempestade dentro dessas nuvens com raios às vezes, e tem até queda de granizo. Foi uma nuvem só e foi observada por uma região bem grande em torno de Feira de Santana, completou. O astrônomo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Alberto Silva Betzler, também acompanhou o fenômeno e disse que estava sendo esperada uma chuva de 40 a 50 milímetros. Então ocorreu esse tipo de fenômeno, que tipicamente produz muita chuva, principalmente nos meses mais quentes do ano. Em situações mais extremas, fenômenos do tipo podem gerar uma supercélula e é responsável por fortes chuvas de granizo, raios e tornados. Os especialistas disseram que o fenômeno, por mais que chame a atenção das pessoas, é algo normal na meteorologia e que, aparentemente, não tem relação com o fim do mundo. Número 5. Humanoide no céu da Zâmbia. Na primeira semana de março de 2017, uma imagem impressionante apareceu nas redes sociais. Nela, vemos uma imagem humanoide sobrevoando os céus de um shopping center na Zâmbia. Estranho é que quase na mesma época houve o ciclone Dineo, que atingiu a região. Várias pessoas postaram fotos, mas sem o ser alado. Aí acabou aparecendo essa foto, deixando a população mais preocupada e intrigada. Logo depois descobriu-se que o ser na verdade era uma pipa, que você pode pesquisar no Google como Kite Dementor. A foto original foi postada no dia 9 de fevereiro de 2017, no perfil do Instagram da Indonésia Yancy Lee, lembrando os dementadores do filme Harry Potter. Número 4. Homem é filmado andando nas nuvens na ilha de Itaparica. Segundo um vídeo, um homem foi filmado andando nas nuvens no céu da ilha de Itaparica, na Bahia. Algumas pessoas estão dizendo que o feito extraordinário é a prova de que Jesus está voltando. Confira o vídeo. Na verdade, o vídeo foi gravado no Alabama, nos Estados Unidos, e não em Itaparica, Bahia. Parece ter sido gravado para mostrar o espaço branco no céu em meio às nuvens carregadas. Só isso. De repente, o vídeo sofre um corte seco e aparece a sombra do homem nas nuvens. Ainda sobre a veracidade do vídeo, é bem pouco provável que ele seja real. Além desse detalhe do corte na versão original, tecnicamente falando, é fácil fazer com que esse milagre aconteça. Basta transpor duas imagens, uma do boneco, o homem, e das nuvens. Programas de edição são capazes de fazer esses truques. Para fechar, mesmo tendo bombado nos tabloides, a mulher que gravou o vídeo não apareceu nem fez qualquer menção ao flagra de Deus andando no céu. O que é bastante estranho, já que as pessoas realmente crentes daquilo que presenciaram defendem seus pontos de vista até o final, ao invés de nunca mais falarem no assunto. Número 3. Jesus no céu da Itália. Em um final de tarde, um chefe de cozinha italiano chamado Alfredo Lobruto decidiu tirar uma foto no pôr do sol. Nessa foto, as nuvens e o sol dão a impressão de que a figura de Jesus está surgindo no céu, com os braços abertos, como na estátua do Cristo Redentor. Daí você já imagina o quão repercutiu essa imagem no céu. Muitas pessoas disseram ser realmente Cristo, porém, como você pode ver, trata-se apenas de um efeito de pareidolia, que é um fenômeno psicológico que faz com que as pessoas reconheçam padrões nas coisas. Dessa maneira, o mais comum é quando reconhecemos rostos, animais e formas das nuvens. Contudo, também podemos percebê-la em sons, quando uma sequência de ruídos forma uma palavra ou frase para o ouvinte. Certamente, quando alguém escuta uma música ao contrário, por exemplo, e alegra reconhecer palavras, pode ser também um caso de pareidolia. Com isso, pessoas dizem ver aliens, monstros, aparições sobrenaturais ou qualquer coisa que lhe venha à cabeça. Elas podem estar também sofrendo com o mesmo efeito. Portanto, não é nada para se assustar, é um fenômeno normal. Número 2. A coisa com olhos luminosos. Outro vídeo que causou polêmica foi este, que aparenta ser algo com olhos luminosos no céu. Quem olha o vídeo fica realmente pasmo, mas tudo não se passou de mais uma montagem, feita por um canal chamado McClellan.
que utilizou a figura de um pato de borracha para fazer a montagem com seus recursos gráficos. Número 1. Cidade flutuante na China. Esse foi sem dúvida um dos mais chocantes. Nele, podemos ver uma cidade que flutua sobre o rio e possivelmente uma figura que parece ser um anjo com asas abertas. Esse fenômeno é reincidente, já aconteceu antes em 2011 e novamente em 2018, pois esse vídeo na verdade é de 2018 e por causa da pandemia voltou a circular. A explicação mais plausível parece ser que se trata de um fenômeno chamado de Fata Morgana, que é uma ilusão de ótica causada quando uma camada da atmosfera é aquecida pelo Sol, mas a camada de baixo permanece fria. Essa diferença de temperatura gera densidades diferentes. Quando o raio de luz solar passa de uma densidade para outra, ele é refratado, fazendo com que o seu ângulo mude. Apesar da luz estar entortada, nosso cérebro não enxerga dessa maneira, interpretando a imagem como se os objetos estivessem no local que estariam se o trajeto de luz tivesse permanecido inabalado. Acredita-se que Morgana foi uma sacerdotisa que viveu na Grã-Bretanha no século V. Ela é uma figura recorrente das fábulas do rei Arthur. Talvez seja por isso a razão dela ter servido de inspiração para batizar o fenômeno. Por muito tempo, homens e mulheres acreditaram estar diante de uma experiência mística quando testemunhavam nos próprios olhos a miragem. Não precisamos nos assustar com tudo que vemos por aí, pois alguns desses fenômenos são bem naturais. Imagine como ficavam os primeiros povos da Terra ao verem um arco-íris no céu, ou um eclipse, ou até mesmo uma luz de sangue. Muitos dos sacerdotes religiosos da época se aproveitavam dos deuses para obter favores, dizendo que aquilo era um aviso dos deuses. Porém, hoje em dia, temos a ciência que explica boa parte deles. Ainda assim, existem aqueles que muitas vezes, sem intenção, fazem montagens de fotos e vídeos, e outras pessoas compartilham e criam histórias sobre elas que acabam tomando outras proporções. E esse foi mais um Mistério Revelado. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Um abraço do seu buscador mistério.